É muito comum você ver que as pessoas que saem da congregação, muitas das vezes elas vão acabar em igrejas como presbiteriana e algumas batistas, e essas pessoas começam a se considerar calvinistas, elas se identificam com esse tipo de teologia. O que quer dizer com teologia nesse caso? O que eu quero dizer com teologia nesse caso? Uma forma específica baseada em certos princípios para você interpretar a Bíblia Sagrada. Por que que o calvinismo, a princípio, parece sedutor, tentador e convincente para quem sai da congregação? É para muitas pessoas, mas por que que quem sai da congregação acaba sendo convincente? Por quê? Quando você sai da congregação, você sai de uma igreja em que não existe uma certeza de salvação. Você pode a qualquer momento cometer um pecado de morte, que é a fornicação, conforme a doutrina da congregação, não conforme a Bíblia Sagrada. E você cometendo esse pecado, sendo batizado na congregação, você literalmente vai pro inferno agora. Não tem mais o que você fazer. Você não pode se arrepender, não tem perdão, não tem o que você faça, você vai pro inferno. Se você divorciar, se você cometer adultério. E isso não é verdadeiro, correto? Só que, quando você sai desse extremo de perca de salvação por algo tão possível de acontecer, você quer ir para um outro extremo que te garante a salvação, em que você não tem como perder ela se você, sei lá, aceitar Jesus e aceitar essa teologia calvinista. Porque eles vão tentar torcer vários e diversos textos bíblicos para dar a entender que uma vez que você crê em Jesus, não há nada que você possa fazer para perder a salvação. Só que isso não está tão longe da verdade que se torna, na verdade mesmo, uma teologia satânica, ao meu ver. Para mim, o calvinismo ele é completamente do diabo. E por que eu digo isso? O ponto principal, que eu quero deixar esse vídeo simples, eu quero deixar esse vídeo bem objetivo, para você não entrar na bagunça que eles fazem e você perder tempos e tempos tentando entender o que eles estão explicando. Eu vou ser bem simples com o que eles defendem, porque eles mesmos não são sinceros e honestos com o que eles falam. O princípio básico do calvinismo é que tudo que acontece é determinado. Deus determinou que aconteceria de tal forma. Qual que é o erro dessa forma de você enxergar as escrituras e enxergar o agir de Deus? Se Deus determinou tudo, não existe livre-arbítrio. Ponto final. Quando Deus fala de livre-arbítrio, para sustentar que Deus determina tudo, o livre-arbítrio não tem como existir. Porque se Deus determinou tudo que eu vou fazer nessa vida, onde está o meu livre-arbítrio? Não existe livre-arbítrio. Onde está a minha responsabilidade sobre os meus acertos e sobre os meus erros? Não tenho responsabilidade. Tudo está determinado por Deus, porque Ele já decidiu como a minha vida vai ser. Só que a verdade é que isso não é bíblico. Tem coisas que Deus determina, mas outras coisas, o homem tem o livre-arbítrio e toda criatura criada por Deus tem livre-arbítrio. Não vou dizer toda criatura, mas pelo menos aqueles que foram dotados de livre-arbítrio como os anjos e nós, seres humanos, nós temos livre-arbítrio. Se eu defendo como calvinista que tudo é pré-determinado por Deus e não há nada que nós possamos fazer para mudar essa pré-determinação, imagina o seguinte: Satanás se rebelou contra Deus e por isso ele foi destituído da glória dele e ele foi condenado eternamente, correto? Correto? Agora, se Deus pré-determinou que Satanás se rebelaria contra ele, então quem é o responsável e quem é culpado por Satanás se rebelar contra Deus? Satanás ou Deus? Se você é calvinista, e isso eles nunca falam, e você é intelectualmente honesto, você precisa dizer que Deus é responsável pela rebelião de Satanás, Deus é responsável pelo que Satanás fez, logo a responsabilidade da ação de Satanás é do próprio Deus. Ou seja, quem é o autor do mal, da rebelião e do pecado? O próprio Deus. Entende? Faz sentido? É possível isso fazer algum sentido? Absolutamente não. Satanás é completamente responsável da sua decisão, da sua rebelião. Porquanto que Satanás e os outros anjos, a terça parte que caiu com Satanás, todos eles tinham livre-arbítrio. E eles, por quê? Porque 2/3 não caíram nessa, e 1/3 caiu. E para eles poderem ser condenados e ser julgados, não tem como alguém ser julgado por algo da qual a pessoa não tem escolha. Se Deus pré-determinasse que Satanás e 1/3 dos anjos iriam se rebelar contra Deus, como que Deus poderia ser justo no seu julgamento ao condená-los ao inferno se foi Deus que decidiu? Tá entendendo? Então, se você manter simples, você não vai perder tempo confundindo e se ludibriando com os frutos do calvinismo, que dizem que uma vez salvo, sempre salvo. Ou seja, os conselhos e os alertas de apostasia na Bíblia são todos fingidos e falsos, porque como alguém pode apostatar se Deus já determinou que ela vai apostatar? Não existe então o conceito de apostatar, não existe o conceito de livre-arbítrio, não existe o conceito de responsabilidade individual do ser humano, não existe o ser humano interagindo com Deus, não existe o ser humano orando a Deus e Deus respondendo e atendendo uma oração do ser humano. Por quê? Por que você vai orar se Deus já determinou o resultado?
ou você está orando porque Deus determinou que você iria orar, para você orar aquilo que Deus já determinou que Ele quer fazer. Você está entendendo a loucura que é? Não existe livre-arbítrio, não existe responsabilidade individual, não existe justiça, porque como algo pode ser justo se Deus determinou? E aí eles vão para um tipo de interpretação em que Deus salva quem Ele elege, porque Ele quis salvar, e Deus escolhe certas pessoas para mandar para o inferno antes mesmo delas nascer. Não importa o que elas fazem, nem se elas escutarem, essas pessoas escutarem o evangelho e quiserem se arrepender e crer em Jesus, por Deus ter determinado que essas pessoas iriam se perder, não há nada que elas possam fazer. Então, para deixar isso simples, é impossível fazer sentido o calvinismo, é impossível. Mas é óbvio que os calvinistas não vão dizer o que eu estou falando, porque senão isso colocaria em xeque todo o sistema teológico deles. Então o que acontece? Eles vão jogar o mel, as coisas entre aspas boas do calvinismo, que é o quê? Se você foi um eleito de Deus, e como é que você sabe que você é um eleito de Deus? Ah, porque você está escutando a mensagem de Jesus, você está crendo na mensagem de Jesus, então você já é um eleito. Logo, meu filho, não tem nada que possa acontecer nessa vida de bom ou de ruim, ou que você possa fazer de bom ou de ruim, que possa te tirar a salvação, porque você já é um eleito de Deus, entendeu? Agora, até o fato de você... Agora, as pessoas lá da congregação, elas vão crer nessa heresia. Terrível, 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 terrível. Terrível. Essa heresia coloca o diabo como inocente e Deus como culpado, tá entendendo? Ou seja, quem que é o pai do calvinismo? O próprio diabo, porque tira toda a culpa do diabo e coloca toda a culpa em Deus, porque tudo que acontece de ruim nesse mundo é porque Deus determinou, percebe? Só que aí você fala, cara, mas se Deus é o criador de todas as coisas, o que acontece? Deus interage com o ser humano, permitindo que com o seu livre-arbítrio, tanto de Satanás e nós que somos seres humanos, ao pecado entrar pelas nossas ações, o que é que Deus faz para tentar consertar o mau uso do nosso livre-arbítrio? Deus manda o seu Filho, Jesus, para morrer por nós e vencer a morte que é a consequência do pecado. Então, basicamente, Deus ele resolve o nosso problema, correto? Ele é o nosso salvador, ele é o nosso ajudador, ele é quem cura as consequências do pecado que nós, como seres humanos, escolhemos, pela nossa natureza caída. Adão foi o que, Eva e Adão, eles introduziram o pecado no ser humano e junto deles a morte, e junto do pecado vem todas as coisas ruins. E Deus, ele promete vencer essa má decisão do ser humano de optar pelo pecado, de optar pela desobediência a Deus, percebe? Então Deus, biblicamente dizendo, é o nosso salvador, é o nosso ajudador, é o nosso consolador, é a cura para as nossas doenças. Deus é puramente bom, não existe maldade em Deus. Deus não tenta ninguém, pois isso é um trecho bíblico, pois cada um é tentado pelos seus próprios maus desejos, percebe? Então, se você vê com essa simplicidade, você jamais vai querer se enveredar. Porque você vai ver Igreja Presbiteriana, você vai ver Pastor Augusto Nicodemos, você vai ver Marcos Granconato, Pastor Paulo Júnior, e vai parecer que esses caras, assim, se você vê alguns que são americanos ou canadenses, você vai ver Paul Washer, e você vai ver alguns Charles Spurgeon, você vai ver alguns caras que têm grande nome, e você vai achar que pelas igrejas que eles defendem, que eles estão parte, isso tem alguma importância. Olha, descarte isso o quanto antes. O que eu posso dizer para vocês? A salvação pode ser perdida? Absolutamente pode ser perdida. O que acontece é que quando você entende, quando você crê, quando você recebe o Espírito Santo, quando você começa a nascer de novo, você agora é um servo de Cristo. Deus ele te guia pelo seu Espírito Santo. E pode acontecer nesse processo de vida de você repetidamente ou deliberadamente você resistir ao Espírito Santo, você resistir a fazer a vontade de Deus, você ir para o pecado e você não se arrepender dos seus pecados, percebe? Existe essa possibilidade. Mas se você está junto com Deus, você está sempre orando, você está sempre próximo de Deus, quem vai garantir, quem vai te ajudar nesse processo para você não sair do caminho da salvação? Porque mesmo que você saia temporariamente do caminho da salvação, que você começa a pecar deliberadamente, certo? Você não consegue mais servir a Deus. Deus ele tem formas e caminhos de trazer você de volta para esse caminho antes da sua morte. Porque na morte é quando você vai ser julgado, percebe? Então, Deus tem as suas formas, tem a sua forma de lidar com aqueles que ele quer salvar. E como assim Deus quer salvar? Em Romanos 8, fala assim, que aqueles que Deus conheceu antes de mão... Imagina assim, irmãos. Existem uma porção de pessoas que Deus de antemão já sabe como vai ser o caráter, a vida dessas pessoas, as decisões delas. E de antemão, antes da pessoa nascer, Deus sabe quem tem a condição de ser salvo. E por saber quem vai ter a condição de ser salvo, Deus predestina essas pessoas. Isso está em Romanos 8, 29 ou 30, se não me engano. Deixa eu ler aqui para você. Aqui, ó, Romanos 8, vou ler o 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, o que é antemão conheceu? Antes de nascer, Deus sabia que essa pessoa iria
receber a salvação por meio de Cristo Jesus, creria, seguiria o caminho e seria salvo. Ou seja, Deus viu dentro das características dessa pessoa e de tudo que ele pode conhecer a respeito dessa pessoa antes mesmo dela nascer, que essa pessoa teria condições de aceitar a salvação, certo? Deus, ele de antemão já sabe, certo? Por saber de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tá, vamos lá. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Também os predestinou depois de conhecê-los. Primeiro Deus conhece a pessoa e percebe que essa pessoa tem condição de ser salva. Então ele predestina. E não ele predestina sem conhecer, a bel prazer, querendo falar, eu vou salvar esse e vou mandar esse pro inferno. Deus predestina sabendo que a pessoa já tem a condição de se salvar. E não simplesmente elegendo um para salvar e o outro para matar, entendeu? E mandar pro inferno. Porque se Deus fizesse isso, ele literalmente, conhecendo ou não conhecendo, conforme os calvinistas falam, o que ele vai fazer? Ele vai determinar que uns vão se salvar e ele vai determinar que outros vão se perder e vão pro inferno. Mas Deus não determina. Ele sabe quem vai aceitar e sabe quem não vai aceitar. Então ele predestina. É diferente. Por quê? Porque aquele que não vai se salvar, Deus sabe de antemão? Sabe, porque ele é Deus. Mas ele determinou que essa pessoa não salvaria? Não. É porque ele tem noção de que essa pessoa, ela não vai ter condição de aceitar a mensagem. Isso é triste? Com certeza é triste. Mas ainda assim, essa pessoa deixa de ter responsabilidade? Não, porque ela tem livre-arbítrio. E aí é que está o jogo da, vamos dizer assim, da salvação. Se você acha que você foi predestinado por Deus, então não tem nada que você possa fazer para perder a salvação. Se você entende que Deus conheceu você e sabe que dentro das suas características você vai conseguir seguir a caminhada cristã, então você não vai baixar a sua guarda e você não vai deixar de servir a Deus em verdade e espírito. Por quê? Porque você sabe que existe a possibilidade de você também cair, percebe? Não que eu acordo todo dia pensando assim, cara, eu vou cair, eu vou perder a salvação, como era quando eu estava na congregação. Jamais. Mas eu também não sou tolo de falar que uma vez salvo, sempre salvo. Porque isso é uma tolice absurda, percebe? Só que se você não entende isso na simplicidade, você pode deixar de lado a simplicidade e começar a entrar na parte complicada. E aí vai começar essa distorção de textos. Você vai se sentir inseguro por não entender toda a totalidade da Bíblia. Você vai se impressionar com o currículo das pessoas que são calvinistas. E você vai se deixar entrar nesse processo e vai se confundir todo até você falar, cara, sabe? Ou você vai ficar nisso mesmo, isso pra mim é uma situação complicada. Ser considerado calvinista pra mim é complicado, porque pra mim fere o caráter de Deus. Quem é calvinista fere o caráter bondoso de Deus, coloca o diabo como inocente, coloca a si próprio como inocente. Ou seja, um dos primeiros pontos pra mim é você assumir a responsabilidade dos teus pecados. Se você não assume a responsabilidade dos teus pecados, eu não acho que você pode vir a se arrepender verdadeiramente, porque como é que eu vou falar que eu me arrependo dos meus pecados se eu tô botando no meu coração a culpa em Deus, percebe? Então eu tenho assim um certo nojo de calvinismo e uma certa preocupação. Por quê? Porque quando essas pessoas que se consideram calvinistas dobrarem o joelho diante de Deus e forem julgadas, e Deus vai analisar no coração delas se elas se arrependeram dos pecados, elas vão verificar que lá no coração delas, lá no subconsciente delas, que elas não estão percebendo, elas acreditam que o culpado pelos erros e os pecados delas é o próprio Deus. E aí é difícil você alegar arrependimento nessa situação. Agora, é o Senhor que vai fazer esse julgamento. Por mim, eu acho que é complicado. Eu não gostaria de encontrar Deus com uma mentalidade calvinista e um coração calvinista. Porque, pra mim, a salvação vem por você crer e por você se arrepender dos pecados. Crer em Jesus Cristo e se arrepender dos pecados. Verdadeiramente. Pra mim, os calvinistas, lá no coração deles, com a boca eles falam que se arrependem. Mas no coração, eles não creem na sua responsabilidade. Percebe? E isso é complicado. Muitos que estão saindo da congregação, eles vão para esse lado calvinista por esses motivos que eu falei. Por causa dessa sedução de uma vez salvo, sempre salvo. Dessa tranquilidade que eles vão ter de simplesmente viver a vida como bem entendem. Ah, mas quer dizer que eles vão pecado? Não, não é que eles vão pecado. Mas eles não têm nenhuma preocupação com tipo assim, cara, eu não posso perder a salvação. Apostasia tecnicamente não existe, eu não vou apostatar. Então é tipo assim, se as coisas ficarem pesadas, complicadas, ao invés de elas terem um medo saudável de perderem a salvação, de apostatarem da fé, de serem perseguidos, e elas se prepararem e ficar ali com Deus pra, buscar a Deus para aguentar os momentos difíceis, lá no fundo do coração delas, elas sabem que não dá para perder a salvação. Então é como se ao invés de você se preparar para a guerra, esse tipo de pessoa ele vai meio que com uma confiança, com uma desilusão, sabe? Essa pessoa ela vai iludida da sua, como se assim, imagina que eu vou para uma luta em que eu acho que eu não tenho condição de perder. Eu simplesmente vou confiante demais, mais do que eu deveria, porque existe um medo saudável para você avaliar a situação conforme ela verdadeiramente é e poder reagir de acordo. Um calvinista, ele literalmente anda entre aspas, ele falsamente anda nas nuvens achando que não há nada que possa acontecer que possa tirar ele do caminho da salvação. E se é que nós podemos dizer que calvinistas são pessoas que são salvas, ok?
Eu acho que é Deus quem vai julgar. É Deus quem vai julgar. Mas eu não gostaria de encontrar Deus como calvinista. Sinceramente, essa é a minha opinião. Ainda não tenho uma opinião formada sobre, será que calvinista vai ser salvo ou não? Cara, se confessar Jesus Cristo e verdadeiramente se arrepender dos pecados, considerando essa parte, aí eu não sei, sabe? Eu não sei. Eu acho muito complicado. Eu acho muito complicado esse tipo de visão. Leva a muitos erros de interpretação bíblica. Leva a uma caminhada cristã muito fria. Muitos deles acabam se tornando crentes completamente frios. Muitos deles acreditam no cessacionismo, em que os dons do Espírito Santo não existem mais. Um dos motivos pelos quais o calvinismo também é muito aceito sobre quem sai da congregação é que a congregação vive só de experiência com Deus, só de experiência de dom, só de experiência de manifestação, etc. e zero conhecimento bíblico. Então eles preferem, para poder dizer que tudo que aconteceu na congregação é errado e eles agora estão 100% certos, eles preferem rejeitar todo tipo de experiência que eles tiveram na congregação, chamar tudo de mentira, chamar tudo de heresia, e aí eles falam assim, cara, esse tipo de coisa não existe mais. Só que não é verdade, porque não há nada na Bíblia que mostre que os dons do Espírito Santo cessaram. Realmente não cessaram. Profecia não cessou, cura não cessou. Então, por conta disso, é mais um dos motivos pelos quais eu creio que as pessoas elas vão pro calvinismo. Porque elas têm essa dificuldade, e isso eu acho que é uma questão também de... uma parte de humildade, e outra parte de... assim, de encarar a dúvida, sabe? O que eu quero dizer com isso? Quando eu saí da congregação, eu não conseguia, eu não tinha como eu rejeitar todas as minhas experiências que eu tive com Deus. Eu passei por um processo de tentar saber separar o que era de Deus e o que era da congregação, o que era verdade, o que era mentira, o que é bíblico, o que não é. E eu não vou dizer pra você que esse processo está terminado. Tem coisas ainda que me ficam na cabeça, cara, será que tal coisa realmente veio de Deus? Será que tal coisa não veio de Deus? Tem, por exemplo, o olho que Deus me curou, eu orei a Deus, percebe? Eu tava na congregação, tava. Então, se esse tipo de milagre acontece até hoje, eu não tenho como falar pra vocês que eu não acredito mais nos dons do Espírito Santo, eu não acredito que Deus hoje em dia faz mais milagre. Mas ele fez, então... Agora, isso quer dizer que porque Deus fez um milagre na minha vida, a congregação tá certa? Não, não tá, porque as escrituras é a palavra de Deus, percebe? Só que nesse processo que não é fácil, é um pouco complicado, toma mais tempo do que nós gostaríamos, porque nós gostaríamos de falar, tipo assim, cara, eu sei da congregação e agora eu sei responder tudo. Não, nem tudo você sabe responder, nem tudo que aconteceu na congregação não possa ter uma interferência da parte de Deus, sinceramente. E eu prefiro manter essa dúvida, ter certeza de algumas coisas sobre o que é e sobre o que não é. Mas eu prefiro manter essa dúvida sobre algumas experiências, sobre algumas coisas que aconteceram, porque isso me permite não entrar na arrogância calvinista para rejeitar qualquer tipo de experiência com Deus, dizer que os dons não existem mais, que uma vez salvo, sempre salvo, e cair em outro erro, que é a última coisa que você que saiu da congregação quer, que é você ser enganado mais uma vez, percebe? Só que eu dei um tempo de umas 2 semanas quando eu entrei em contato com esse negócio de calvinismo, porque eu achei que seria o caminho, só que assim, rapidamente eu percebi que era uma bobagem, por conta desses motivos, por conta dessa simplicidade, certo? Porque não é lógico, não faz sentido. Entra muito em contradição e fere o caráter de Deus. Assim, Deus já me ajudou em tantas circunstâncias, Deus já me atendeu tantas orações, que pra mim é uma afronta a Deus eu falar que Deus é o culpado pelo diabo e o diabo não tem culpa nenhuma, sabe? É bem ridículo pra mim, isso é quase uma blasfêmia pra mim. Se é que não é, mas eu acho um absurdo você assumir esse tipo de coisa. O Deus que você serve, você coloca ele como o autor do mal, sabe? Sendo que você não tem parâmetro bíblico para fazer isso. E existem outras formas, como por exemplo o arminianismo, que mostra que isso não é verdadeiro, que o homem participa no processo de salvação. Não que ele é o autor, mas ele é participante, ele pode perder a salvação, ele pode resistir, ele pode sair do caminho. Já gravei até shorts, que é de 1 minuto, que mostra como é que você perde a salvação. Tem 6 ou 7 avisos sobre isso e os motivos pelos quais você pode acabar se desviando da fé. Que se você se desvia da fé, você perde a salvação. Por exemplo, por amor ao dinheiro, muitos se desviaram da fé e se atormentaram com muitos males. Isso eu não sei se está em Timóteo, eu sei que está nas cartas de Paulo, precisaria consultar aqui. Mas o que eu posso dizer, irmãos, é assim, vai com calma, pega a Bíblia de vocês, começa a ler, ora a Deus, pede ajuda, pede a guia do Espírito Santo, vá entendendo, não tenha pressa de ter todas as respostas, ok? Não tenha pressa. Nem tudo que aconteceu na congregação não veio da parte de Deus. Porque se um católico orar a Deus e pedir, Senhor, eu preciso de um milagre, o que você possa fazer, e Deus faz um milagre na vida do católico, isso não quer dizer que nós devemos se ajoelhar e orarmos para a Ave Maria, certo? Mas Deus cumpriu, Deus fez um milagre na vida da pessoa. Como diferenciar o que é e o que não é? Eu estou fazendo isso através da leitura das Escrituras, entendendo a palavra de Deus. O que eu tenho certeza que está em desacordo com a palavra de Deus, eu jogo no lixo. O que eu não tenho certeza, eu oro a Deus e peço para que Deus me revele.
e que se for da vontade dele, e se é da parte dele, que ele mantenha no meu coração, mas se não for, que ele mande embora da minha mente. E aquilo que eu sei que é da parte de Deus e não tem nada a ver com a congregação, eu tiro a congregação de jogo. E eu atribuo o milagre, a maravilha, a promessa, a profecia a Deus. E eu sigo assim, percebe? Por quê? Porque você precisa ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa obedecer, você precisa nascer de novo, verdadeiramente. Você precisa se tornar um servo de Cristo, aquele que obedece à voz do Espírito. Mas como é que você vai obedecer à voz do Espírito se você acredita que os dons do Espírito Santo não existem? Então, como é que sabe? Não dá. Então você se torna um cristão, como calvinista, um cristão frio, um cristão que não consegue ter esse relacionamento com Deus, porque não acredita que é possível ter esse relacionamento com Deus, percebe? Que Deus falar com você e você escutar, Deus dá revelação, Deus dá sonho. É claro, irmãos, que assim, eu com certeza, hoje, eu estou muito mais cínico e cético a respeito de revelação, de profecia, de sonho profético. Hoje eu estou muito mais cético, irmãos, do que quando eu estava na congregação. Antes, qualquer coisa pra mim era, se tá falando em nome de Deus, olha, Deus me mostrou. Irmãos, 99% das vezes eu estava crendo. 99% das vezes. Hoje, eu peço a Deus para ou me dar mais sinais, ou me mostrar com mais veemência, ou ser mais claro, ou repetir o sinal, não sei. Hoje eu peço mais comprovações a Deus para eu ter certeza que é Deus que está falando comigo e não é qualquer taquara rachada, certo? Então, assim, essa é a cautela que eu estou tendo para separar o joio do trigo. Porque, como diz a palavra, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu não acredito, assim, como é que eu posso dizer? As experiências que eu tive com Deus dentro da congregação, tem coisas que é de Deus, tem coisas que não é de Deus, certo? Como fazer isso? Dessa forma que eu tô falando pra vocês, lendo as escrituras, porque nas escrituras eu vou ter certeza. Se alguém me falou alguma coisa que foge das escrituras, eu jogo no lixo. Se for alguma coisa que eu percebo que, tipo assim, não tem resposta nem nas escrituras, ou então eu oro a Deus e peço uma guia e eu deixo em suspenso. E aquilo que eu sei que é de Deus, porque tá dentro das escrituras e aconteceu, eu atribuo um milagre que aconteceu a Deus, eu não atribuo a ninguém na congregação ou algo do tipo, percebe? E assim eu vou caminhando e tendo uma, sabe, pra não cair em outra heresia, percebe? Pra não sair de uma heresia e cair em outra, porque assim, eu não sei quantas heresias um ser humano consegue descobrir que ele acreditava e se decepcionar, percebe? Porque toda vez que você, por exemplo, quando você sai de uma igreja, sei lá, quem sai da Testemunha de Jeová, quem sai da congregação, quem sai da católica ou muçulmana, quem se converte pro cristianismo, e às vezes a pessoa ficou anos e anos acreditando naquilo, é um baque muito grande para a alma da pessoa. A pessoa fica bastante machucada, com a sua fé bastante abalada, porque antes a pessoa podia ter uma fé que tudo que acontecia ela acreditava. Depois que ela passa isso e ela se sente completamente traída e enganada, ela já não consegue ter o mesmo nível de fé. Assim, não que Deus não possa vir a restaurar, mas que vai ter um processo para você criar intimidade com Deus e voltar a crer. Talvez algum dia, como você creu antes de descobrir que você foi enganado, pode levar um bom tempo. E eu não acho que é saudável você querer apressar as coisas e você querer ter resposta para tudo em pouco tempo, sabe? Então eu me dou esse tempo e eu peço a Deus para me guiar, para ir, e peço a Deus também assim para ajudar as pessoas, porque assim, para mim é muito triste ver alguém sair da congregação e se tornar calvinista, entender os motivos pelos quais alguém se torna calvinista, principalmente por ser da congregação, me machuca muito, sabe? Porque é como se fosse a pessoa sai do colo do capeta e senta na outra coxa quando ela cai no calvinismo. Isso é na minha percepção. Ela sai de uma coxa e cai na outra. E ela vai ter que passar por mais um processo para poder ter essa intimidade com Deus, para poder ter, sabe, para que Deus possa revelar para ela que não é 880 dessa forma que ela tá querendo, sabe? Não, sair da congregação, tudo da congregação é um lixo e o capeta do mundo é a congregação. Agora que eu sou calvinista, eu já entendo tudo, eu já tenho todas as respostas, sabe? Do dia pra noite, e não é assim. Pra mim não é assim. Existe uma parte que assim, é experiências com Deus. Ter experiências com Deus, você precisa estar aberto, você precisa crer, você precisa obedecer, escutar a voz de Deus. Experiências com Deus. Dá pra fazer teologia, dá pra você entender a Bíblia a partir de experiências com Deus e até falar pras pessoas baseado em experiência, ou convencer pessoas que Deus existe através das suas experiências. Acho difícil e acho perigoso. Porque se chegar pra pessoa e falar assim, cara, eu tive um sonho e Deus me revelou que a palavra dele é tal, tal e tal. Cara, tenha as duas coisas. Tenha o entendimento das escrituras e tenha experiências com Deus pra você não ter uma fé morta, sabe? Uma fé destituída de relacionamento com Cristo, de relacionamento com o Espírito Santo. Mas é difícil, assim, eu geralmente quando eu vou evangelizar, eu geralmente vou através da Bíblia. Não que depois eu não possa vir a orar, mas é complicado você depender de experiências com Deus pra você converter o coração de uma pessoa. É possível? É possível. Você pode chegar a orar pra uma pessoa e falar, meu, Jesus existe, você tem uma dor aí, por exemplo, lá nas tuas costas. Já aconteceu, Deus me mostra que a pessoa tem dor nas costas e ela tem. Você ora pela pessoa, eu não sei se teve resultado, tá? Se Deus curou, se Deus não curou.
Já teve algumas vezes que eu orei pra pessoa e a pessoa tava se sentindo mal, de repente ela começou a sentir uma coisa boa no coração. Mas antes mesmo de eu fazer isso e ela ter essa experiência, eu já havia falado das escrituras pra ela. Eu confio nas escrituras, na evangelização através das escrituras, e depois eu coloco em segundo lugar a experiência com Deus, quando eu estou falando do evangelho para uma outra pessoa. Porque viver de experiência em experiência, para você cair em engano e cair em doutrina de demônio e ser enganado, é isso aqui, ó, é 2 palitos. E a última coisa que alguém que, que saiu da congregação quer que isso aconteça, entendeu? Porque eu não quero que você saia dos conselhos e das profecias que você estava na congregação para você encontrar uma igreja que faz a mesma coisa, entendeu? Que se diz bíblica, mas que também vive de profecia e revelação. Cara, se você sai da congregação, a primeira coisa que você precisa é entender as escrituras sagradas. Experiência, eu não vou negar que você teve, eu também tive as minhas, todo mundo teve as suas na congregação. Não tô falando que... porque, tipo assim, eu não tenho autoridade... Ninguém tem autoridade de rejeitar, de falar que as minhas experiências são mentirosas, assim como eu também não tenho de falar que as experiências da outra pessoa não aconteceram, não existirem e que ela tava com problema mental, sabe? Certo? Então, partindo desse pressuposto, o que eu posso dizer? Guarda as tuas experiências, lê as escrituras, quando você entende as escrituras, você começa a passar um filtro na sua vida, entendeu? E outra, o Espírito Santo é o maior guia nosso. Se você orar a Ele, pedir sabedoria, pedir pra você ajuda pra entender as escrituras sagradas, ajuda pra Deus te mostrar pastores e mestres e pessoas que gravam vídeos e cursos bíblicos que pregam assim, que pregam a palavra de Deus e eles mostram, eles explicam a Bíblia Sagrada conforme ela Deus ele vai te guiar. Deus ele vai te guiar, eu tenho certeza disso. Bom, fiquem com Deus.